tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. É a autoridade do Filho de Deus e, ao mesmo tempo, a autoridade de alguém que coerentemente vivia o que ensinava. Os líderes religiosos dos judeus, do povo de Israel, muitos deles, infelizmente, perderam a autoridade moral diante do povo, porque ensinavam muitas coisas bonitas a respeito de Deus, da lei de Moisés, mas não viviam. E por isso perderam a autoridade moral. Jesus, pelo contrário, ele vivia o que ensinava. Alguém poderia dizer: "Mas ele é o Filho de Deus." Mas não nos esqueçamos, irmãos e irmãs, que Jesus também sofreu tentações. Foi tentado ou não foi? Sim ou não? Bem, portanto, ele poderia, em suas tentações, viver a incoerência e também perder sua autoridade moral diante do povo. Mas ele, na liberdade de Filho de Deus, viveu a coerência. Viveu o que ensinava. E por isso, como nosso Senhor e Salvador, Jesus, por muitas vezes, precisou demonstrar sua autoridade também através de seus gestos libertadores, libertando as pessoas da escravidão do mal, libertando as pessoas da sedução do demônio. Ele foi enviado por Deus, nosso Pai, para nos salvar. Salvação esta que significa, primeiramente, a libertação da escravidão do pecado, o que nos condena, o que nos afasta da comunhão com Deus. E salvação, que significa a restauração da nossa comunhão de amor com Deus, o nosso acesso livre ao coração amoroso do Pai. Sim, Ele veio para nos salvar. E por isso mesmo,
ele já realizava esta obra de salvação através das curas, dos prodígios, dos milagres, através dos exorcismos, das libertações. Todos nós, irmãos e irmãs, sem dúvida alguma, como São Paulo nos ensinou na primeira leitura, nesse trecho da sua primeira carta aos Tessalonicenses, todos nós, sem dúvida, pela graça do santo batismo, somos filhos da luz, somos filhos do dia, nós somos de Deus. Mas em nossa caminhada na vida cristã, também sofremos tentações, também vivemos a realidade do combate espiritual, tendo em vista que nós todos nos preparamos para céus novos e uma terra nova, tendo em vista o ensinamento do apóstolo São Paulo, a importância da vigilância cristã, porque um dia o Senhor Jesus virá em sua glória e estabelecerá de forma definitiva o reino de Deus. Nós não podemos nos dar o direito de viver a escravidão do mal, a escravidão do pecado. Nós não podemos nos dar o direito de viver seduzidos pelo demônio. Somos filhos da luz, somos filhos do dia, não somos da noite, nem das trevas, diz São Paulo. Portanto, não durmamos como os outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios. Cristo morreu por nós, para que, quer vigiando nesta vida, quer adormecidos na morte, alcancemos a vida junto dele. Nós somos de Cristo. É importante que nesse combate espiritual, em meio às tentações que nós sofremos no dia a dia, nós afirmemos a nossa fé, professemos a nossa fé. Eu sou filho da luz, eu sou filho do dia, eu sou filho da graça de Deus, não sou da noite, não sou das trevas. O demônio não tem espaço no meu coração, a não ser que eu me deixe levar pela tentação do pecado. Porém, mesmo assim, o Espírito Santo de Deus, com seu sopro de amor e salvação, suscita em nossos corações o arrependimento para nós confessarmos os nossos pecados e buscarmos a graça da reconciliação com Deus, a retomada da caminhada de filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite, não somos das trevas. É importante que nós tenhamos esta convicção de fé, porque Cristo já nos libertou da escravidão do mal, Cristo já nos libertou da escravidão do pecado. É importante que nós, pela graça de Deus, perseveremos nesse caminho, com a certeza de que a vitória é nossa. Que bonito o salmo responsorial desta Santa Missa, esse salmo em que nós cantamos, sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. É o Salmo 26. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? Não podemos nutrir no combate espiritual, não podemos nutrir no coração medo de nenhuma força do mal. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei? Perante quem eu tremerei? Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida. Essa decisão de fé, de ter a vida comprometida com as coisas de Deus. Aqui está a nossa arma espiritual, a nossa fé.
o nosso compromisso cotidiano com o reino de Deus, com o reino do amor, da misericórdia, da justiça, o reino da promoção do bem na vida dos nossos irmãos e irmãs. Aqui está a nossa arma para que o inimigo não nos vença, não nos seduza. Sim, irmãos e irmãs, o Papa São Gregório Magno, cuja memória a Igreja celebra hoje, doutor da Igreja, ele também viveu tempos muito difíceis, enfrentando inclusive os bárbaros que estavam invadindo toda a Europa. Mas como homem de Deus, vencia essas batalhas, também batalhas políticas, batalhas sociais, movido pela graça de Deus, tendo presente a importância de no dia a dia professarmos a nossa fé. Sou filho de Deus, sou filho da luz, não sou das trevas, não sou da noite. Esse compromisso com a vida da igreja, o compromisso com o reino de Deus, isso esteve muito presente no testemunho de São Gregório Magno. Como eu dizia no começo desta celebração, ele escreveu obras que são verdadeiros tratados de teologia moral, verdadeiros tratados de como os cristãos devem se comportar como filhos de Deus, como filhos da luz, como filhos do dia. Dentre essas obras, como eu citei, a regra pastoral, onde ele dá verdadeiros ensinamentos sobre a forma como nós devemos realizar o discernimento espiritual para que no dia a dia possamos realizar a vontade de Deus. Contamos com a intercessão deste Santo Papa, São Gregório Magno, que ele possa interceder por nós, de modo que na caminhada do dia a dia possamos realmente ser filhos da luz, filhos do dia, possamos, em meio ao combate espiritual, ter a certeza de que a vitória é nossa, porque é a vitória da nossa fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, aquele que pelo mistério de sua morte e ressurreição já venceu as trevas, já venceu o demônio, já venceu o reino do mal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.